termoelétrica, hidroelétrica e nuclear. Estas são três das principais matrizes energéticas do nosso país. Juntas, elas geram mais da metade da produção da energia do Brasil, o maior consumidor da América do Sul e o sétimo maior do mundo. Primeiramente, Breno apresentará a energia termoelétrica. Energia térmica é um tipo de energia obtida através do processo de queima de algum combustível, sejam eles sólidos, líquidos ou gasosos. No caso das usinas termoelétricas, esse processo é utilizado de modo a aquecer determinada quantidade de água e usar o vapor proveniente desse processo para mover turbinas e assim gerar energia elétrica. Os combustíveis mais utilizados nesse processo são o petróleo, o gás natural, o carvão mineral e a biomassa. Atualmente, esse é o tipo de energia mais utilizado no mundo, sendo responsável por cerca de 70% da produção mundial de eletricidade, servindo como abastecimento tanto no cenário urbano como no industrial. Porém, essa grande demanda de energia faz com que os impactos ambientais gerados pela mesma sejam cada vez maiores. Impactos esses que se iniciam desde a exploração dos combustíveis utilizados, vistos que os mais utilizados como petróleo e carvão mineral são materiais não renováveis, que demoram milhares de anos para serem repostos pela natureza, o que já gera uma preocupação quanto à sua disponibilidade a longo prazo. Além disso, podemos encontrar problemas durante o processo de exploração, principalmente no caso do petróleo, onde em algumas situações, durante sua extração, que ocorre normalmente em pleno mar, ocorrem vazamentos desse material, que uma vez solto no oceano, causa impactos na vida oceânica, seja de forma direta ou indireta, como o caso dos fitoplânctons, seres fotossintetizantes, que devido ao fato do petróleo impedir a entrada de luz solar na água, ficam impedidos de realizarem fotossíntese e acabam tendo uma redução em número. E como se isso não fosse ruim o suficiente, devido ao fato de esses seres estarem na base da cadeia alimentar, uma diminuição na sua população geraria uma consequente diminuição em todas as populações pertencentes à cadeia. Nesse mesmo cenário, podemos ver prejuízo em algumas atividades humanas originadas no oceano, como por exemplo atividades pesqueiras e até mesmo atividades turísticas. Partindo para a usina em si, temos um problema claro quanto à emissão de gases gerados por ela. Ao passar próximo dessas usinas, é comum vermos enormes chaminés, liberando uma enorme quantidade de fumaça, que em resultado da queima dos combustíveis, é rica em diversos gases como CO2, que não só agravam a situação do efeito estufa, como também geram nuvens de chuvas ácidas ricas em dióxido de enxofre e óxido de nitrogênio, gerando alterações na acidez do solo, destruição de vegetação, contaminação da água de rios e até mesmo contaminação de águas fluviais. E não só a natureza sofre com isso, como comunidades humanas próximas podem sofrer, dado o fato de que o acúmulo desses gases podem gerar inúmeros problemas respiratórios, sem falar que as chuvas ácidas podem gerar uma gradual corrosão de monumentos e até mesmo de obras civis. Por fim, um problema que muitos não têm ciência é quanto ao alto consumo de água, utilizada não somente no processo de evaporação já citado anteriormente, como também é utilizado no mecanismo de resfriamento das máquinas. Como exemplo disso, temos o caso da termoelétrica de Pé 101 no Ceará, onde em 2015, pesquisas apontaram que ela sozinha consumia um volume de água suficiente para abastecer uma cidade de 200 mil habitantes. E por mais que em alguns casos ocorram investimentos em reduzir esse consumo, dada a enorme quantia de termoelétricas ao redor do mundo e a negligência de algumas delas, esse problema acaba se tornando muito preocupante. Prosseguindo com as hidroelétricas, por Irina. Nas hidrelétricas, a energia potencial gravitacional da água é transformada em energia cinética de rotação, que posteriormente é convertida em energia elétrica. Não é tão abrangente no cenário mundial. No entanto, ao trazer para o Brasil, vemos que aqui ela representa a maior fonte de energia elétrica. O Brasil é um dos países que mais utiliza as hidrelétricas como forma de obtenção de energia, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e do Canadá. Embora a energia hidrelétrica seja considerada limpa e renovável, assim como todo empreendimento energético, as hidrelétricas provocam alguns tipos de impactos ambientais, os quais são motivos de polêmica nas discussões sobre o desenvolvimento sustentável. A construção de uma hidrelétrica pode provocar o alagamento de áreas vizinhas, como a retirada de populações ribeirinhas da Amazônia, que foi preciso remover grupos de povos indígenas que viveram na região durante muitos anos. O aumento no nível dos rios acaba destruindo o habitat natural de muitas espécies, principalmente de animais aquáticos, causando também a perda dos solos agricultáveis, como também as árvores submersas, quando entrarem em decomposição, irão gerar gases como metano, CO2 e ácido nitroso.
e a degradação ambiental no espaço que emprega o lago artificial, colocado pela construção da usina. Além disso, esses empreendimentos têm ignorado os cenários de mudanças climáticas, que prevêem a diminuição da oferta de água e, consequentemente, da geração de energia hidrelétrica. Como afirmou o engenheiro Gilberto Januzzi, toda extração de energia da natureza traz algum impacto. Você já teve a chance de ver ao vivo a imensidão do rio Xingu? Quem olha de fora vê medidas, volumes, nomes e números até perder de vista. Mas quem olha de dentro enxerga ali um universo. Os Juruna são o povo do rio. Têm canoas no lugar dos pés. Mergulham em águas profundas. Atravessam pedrais e corredeiras. Dominam as florestas às margens do rio, ilhas e sarobas. Parte deles vive na Volta Grande do Xingu, região que banha 2 terras indígenas e é rica em espécies de animais e plantas que só existem ali. As margens e ilhas da Volta Grande também são lar de centenas de ribeirinhos, donos de conhecimentos tradicionais, totalmente ligados ao rio e à floresta. Qualquer alteração no fluxo das águas da Volta Grande afeta diversos processos ecológicos e sociais interdependentes. E a usina hidrelétrica de Belo Monte foi construída bem ali. Agora, a Norte Energia, concessionária da usina, deve implementar o chamado Hidrograma de Consenso, nome que eles dão para o controle do volume de água que vai passar pela Volta Grande e o volume que será desviado para a produção de energia a partir de 2019. A ideia deles é alternar entre 2 cenários. O hidrograma B, que prevê pouca água passando pela Volta Grande durante 1 ano, e o hidrograma A, com pouquíssima água para a região no ano seguinte. O IBAMA propõe testar as consequências disso por 6 anos, monitorando o que acontece com os peixes, as tracajás, as florestas, a qualidade da água e as pessoas. Mas quem faz o monitoramento é a própria Norte Energia, para quem cada metro cúbico de água desviada representa mais lucro. Os Juruna monitoram de forma independente os impactos no rio desde 2013. Eles fazem medidas e análises regularmente e já provaram que o hidrograma proposto tem grandes chances de causar danos irreversíveis. Para se alimentar, um peixe como o pacu, por exemplo, precisa de água na época certa para alcançar os frutos maduros que caem no rio. Em 2016, 1 ano após o barramento do Xingu, o volume de água já era reduzido. As frutas maduras caíram no seco, o pacu não se alimentou e a desova do curimatã entrou em desequilíbrio. Os Juruna encontraram curimatãs com ovas secas em suas barrigas e tracajás podres, sem ovos por dentro. E o volume de água que causou essas mortes em 2016 ainda era maior que o melhor dos cenários propostos pelo chamado Hidrograma de Consenso. É urgente que ele seja revisto e que os testes sejam cancelados. De consenso, esse hidrograma não tem nada. Adequado seria chamá-lo de hidrograma de conflito. Quem vê o rio de fora, de longe, só pelos números, não entende que existe uma sincronia perfeita entre a água, a floresta e seus povos. Mas quem vê desde dentro sabe e está de olho no Xingu, porque vive no mesmo pulso do rio. Por fim, Michael falará sobre a energia nuclear. A energia nuclear, também conhecida como termonuclear, se baseia na divisão de átomos por fissão nuclear, liberando determinada quantidade de energia. Atualmente é uma das fontes mais utilizadas no mundo, especialmente na Europa, onde países abrangem pequenos territórios que não dispõem de recursos hídricos que lhes permitam gerar energia elétrica suficiente para suprir suas demandas. Por isso, cerca de 80% de sua eletricidade é oriunda de centrais atômicas. Esse tipo de energia é obtido através da fissão do núcleo do átomo de urânio enriquecido, liberando uma grande quantidade de energia térmica, que, por sua vez, é responsável por ferver a água em uma caldeira, transformando-a em vapor. Este vapor dá movimento a uma turbina, que dá partida a um gerador elétrico, produzindo assim a eletricidade.
Entretanto, apesar de ser uma fonte de energia limpa que não libera poluentes para a atmosfera e muito eficiente, capaz de suprir a demanda de cidades grandes sem muito esforço, a energia nuclear ainda é alvo de muitas polêmicas e desconfianças, tanto pelo seu funcionamento como por acidentes que ocorreram anos atrás. O exemplo mais conhecido é o de Chernobyl, que aconteceu na Ucrânia em 1986, onde ocorreu um incêndio e um vazamento da radiação em uma de suas usinas. Milhares de pessoas morreram em todos esses acidentes, havendo a exposição direta ou indireta à radiação, que deixou grandes sequelas em quem conseguiu sobreviver. Há também o problema com o lixo nuclear, o qual é altamente radioativo e precisa ser isolado do meio ambiente por centenas de anos. Os Estados Unidos, por exemplo, país que possui atualmente a maior quantidade de reatores nucleares do mundo, totalizando cerca de 104, descarta esse tipo de lixo o embalando em tambores de ferro que são recobertos por uma camada de concreto e lançados em minas abandonadas ou em sítios geológicos apropriados. Pode-se mencionar ainda a poluição térmica causada pela água utilizada no resfriamento dos reatores. Esta, ao voltar à sua fonte natural de abastecimento, como rios, lagos e mar, retorna com a temperatura mais elevada, diminuindo a solubilidade do oxigênio na água, comprometendo a vida daquele ecossistema. No Brasil, a atividade nuclear representa apenas 3% da produção de energia elétrica no país, ocorrendo unicamente em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, onde 3 usinas estão em funcionamento.